Alô? Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, fazendo parte desses 20 anos aqui de comitê de comemoração. Eu não fui a primeira secretária executiva, mas fui a segunda secretária executiva desse comitê. O Bepo me antecedeu e agora está aí na mão do Silvinho, mais uma vez. E é muito legal estar aqui e termos um auditório desse com muita gente, que é super importante para a gente poder estabelecer de fato o que os nossos dois professores apontaram na mensagem do diálogo e de manutenção dessa avaliação crítica. É importante destacar aqui que nós temos professores, nós temos alunos dos 4 municípios que estão aqui presentes, que alguns tiveram que fazer um grande deslocamento para estar aqui, mas é super importante. Temos a presença dos 4 secretários de meio ambiente dos municípios, se não são os 4, mas tem algum representante dessas áreas de meio ambiente do município, da área de educação do estado aqui também presente. Então, enfim, nós temos já uma plateia muito importante para a gente conseguir desenvolver essa discussão. É importante também destacar aqui nessa fala inicial, que eu vou ser muito breve, que essa atividade também está incluída dentro do programa Município Verde Azul, que é um programa da Secretaria do Meio Ambiente e que tem muito impulsionado que a agenda ambiental seja, de fato, incorporada nas ações do cotidiano das administrações. Então, é uma coisa importante e essa atividade é de grande... O meu papel aqui, na verdade, é para moderar a discussão, definir os tempos, que é a coisa mais complicada, né? Quando você tem debate, definir os tempos de pergunta, que vou ser bastante rígida. Acho que as perguntas não podem passar de 30 segundos, 1 minuto, quando for muito, para que todos tenham oportunidade de falar. Eu acho que o painel da manhã foi um painel absolutamente feliz, foram complementares, né, em muitas formas. Os dois abordaram questões que vão estar agora, acho que, surgindo aqui na discussão. A Melissa apresentou a educação ambiental do ponto de vista teórico e conceitual, falou da necessidade de um ponto de vista ambiental para a gente olhar o mundo e começar a compreender melhor esse mundo. Que a ecopedagogia pode ser justamente a nova forma da gente estar encarando os limites, as potencialidades e a visão e uma forma de ver o mundo de maneira mais ampliada e mais possível. O Pedro também, não muito diferente disso, ele mostra, eu entendi um pouco da fala dele, assim, tem um sinal amarelo ou vermelho. Não se sintam muito à vontade, porque nós estamos no meio de uma sociedade de risco. E isso não é qualquer coisa. Esse risco é produzido por nós mesmos. O reflexivo é o bumerangue, é o espelho que a gente faz e a gente está vivendo aquilo que nós estamos fazendo. Então, como é que se supera isso? É a grande questão que nós temos que colocar para os dois aqui para começar o debate. Mas, de qualquer forma, a questão do CBH como espaço para troca, para diálogo, para discussão, é um fator super importante. Eu acho que o Comitê do Litoral Norte sempre teve esse papel de estar provocando essa discussão e provocando tendo momentos especiais para que a gente possa estar pensando sobre a nossa realidade, sobre o mundo e como que a gente pode procurar melhores caminhos dentro de tudo isso. E acho que eu já falei mais ou menos a questão do tempo que nós vamos estar respeitando, mas dentro do que foi proposto, o diálogo foi falado tanto por um quanto pelo outro, que é uma questão fundamental, que ele pode nos ajudar a buscar esses caminhos. Sem querer ser prescritiva ou procurar uma fórmula, eu queria que os dois agora falassem rapidamente sobre qual seria uma estratégia, uma forma da gente dinamizar esse diálogo e procurar compreender esse nosso mundo e procurar ações para a gente sair um pouco dessa situação que nós estamos. E em seguida a gente abre para o público. Vocês. Melissa, Pedro. Posso comentar? Bom, a questão do diálogo, né?
Acho que o Pedro colocou como uma questão central ali na apresentação, e eu compartilho. O diálogo, né, ele acontece a partir do momento que a gente cria espaços para esse diálogo acontecer, né? Espaços legítimos, que as pessoas se sintam parte do processo, né? Então, muitas vezes a gente usa a palavra de participação, né, diálogo, né, ou perspectiva crítica de uma maneira muito geral, conceitos vazios, né? E a nossa cultura política, né, falando especificamente do Brasil, ela impõe desafios importantes, né? Essa pergunta não é algo assim elementar, né? Como promover esse diálogo? Acho que a gente está nesse impasse, né? Diante de desmobilização, ainda naquela perspectiva, né? Indivíduos muito atomizados, né? Ensimesmados, né? Cada um em si mesmo, e muitas vezes resignados, né? Uma resignação, às vezes o problema parece tão grande, né? Tão que, uau, né? Eu vejo muito, constato, né, com meus alunos, uma resignação, né? É uma descontextualização em relação o que é ser, né, humano atualmente, né? Uma naturalização da nossa forma de viver em sociedade, né? O homo economicus, né? Então, acho que a criação desses espaços, né, diferentes espaços, múltiplos, né, formais, não formais, uma educação ambiental politizada, né, para essa mobilização, né, o respeito ao outro, né, ao diferente, o que eu percebo assim nos espaços, né, coletivos que eu tenho, às vezes você chega assim aqui, às vezes não dá muito para, né, não tem muito espaço para crítica, né, para discordância, né, para você se posicionar. Então, eu valorizo muito, né, quando eu chego num lugar, né, quando esses coletivos, essas comunidades, né, de aprendizagem, né, desse conviver junto, né, de podermos, a partir do respeito, da confiança, né, de que posso me posicionar ali, né, que a minha perspectiva vai ser respeitada, por mais que o outro tenha um posicionamento diferente. Então, acho que é uma educação, né, para a cidadania, um sentido bem amplo mesmo, né? Não sei, eu acho que um pouco do que eu poderia falar, vou não querendo tomar muito tempo. Continuar na linha da ministra, trabalhando um pouco com a ideia de direito. A sociedade está muito anestesiada em relação aos seus direitos. E não é a sociedade brasileira, não, a sociedade global. Nós estamos vendo fatos absolutamente esclarecedores do ponto de vista do número de pessoas deslocadas dos seus países por situações nas quais elas não têm nenhuma responsabilidade, não? Haja visto o que está acontecendo na Síria, na Líbia, e todas essas migrações e esse número de pessoas que não têm a menor ideia do que será o dia seguinte, não? E isso está, de alguma forma, associado ao fato de que se a dimensão se coloca no plano bélico, não? Ou no plano do conflito entre segmentos da sociedade, como está se vivendo também agora na Venezuela, não? Nós observamos aí que há, acima de tudo, um fato: a erosão dos direitos, não? A perda de direitos. E na sociedade democrática, se esses direitos não são eliminados, a sociedade precisa estar cada vez mais ciente desses direitos, cada vez mais
preocupados com esse direito. Em março do ano que vem vai ter lugar em Brasília o Fórum Mundial da Água, né? E eu faço parte do grupo de organização do Fórum Alternativo. E uma das preocupações da gente é que o nosso diálogo não seja um diálogo endógeno, um diálogo interno entre aqueles que estão na visão, digamos, uma visão crítica. Porque por trás de tudo isso, o que o Fórum Alternativo da Água quer promover é uma nova cultura da utilização do recurso natural. E isso está associado aos direitos, à garantia, à equidade, à justiça ambiental, né? E aí, um dos temas que eu vejo assim, importante para o Comitê de Bacias, nesse contexto do Brasil, é principalmente a necessidade de resistir a essa lógica de recentralização, de tecnocratização, porque na hora em que você se confronta com uma situação de escassez hídrica, ou seja, como é o caso da região, já não apenas metropolitana, mas macrometropolitana de São Paulo, que mostra justamente a interdependência das bacias hidrográficas, nós temos que olhar cada vez com mais preocupação para o fato de que essa forma de organização da sociedade, que estão na forma da lei, que foram instituídas, que não sejam algo pro forma, que não seja algo apenas para dizer existe, a população tem direito a participar. E aí, muitas vezes, a sociedade também é responsável, porque escolhe muito mal seus representantes. E isso também é um tema fundamental. A representação tem que ser uma representação despida de interesses particularizados. A participação pública tem um enorme desafio e é justamente associado ao termo que a ministra utilizou agora, que é cidadania. E cidadania está diretamente associada a direitos e deveres. E quem esteja, acho que tem, não sei se tem um telefone embaixo, um telefone, né? Então eu passo esse aqui, eu peço a pessoa que disse que o problema não é a gente eleger mal, é que a lei eleitoral faz com que a gente vote e a questão da eleição, a gente, por exemplo, no parlamento, no Congresso, 513 parlamentares são eleitos, né? E apenas 35 são eleitos com voto seu próprio. Por quê? Por causa do sistema eleitoral. Quem a gente vota não entra por conta da contagem do sistema eleitoral, que faz, por exemplo, Tiririca, 1 milhão de votos. Ele recebe o que ele precisa e distribui o resto para a coligação. Entendeu? Então, precisa mudar a lei eleitoral. Esse é o problema. Então, não adianta a gente votar. Parece que a gente está exercendo democracia e quando a gente vota, eles não são eleitos. Por conta eu não foge o termo agora. Mas é o sistema eleitoral que tem que mudar. É a forma de contabilizar os votos. Entendeu? Isso tem a ver com a água, eu não sei. Mas eu acho que é a mudança desse paradigma eleitoral. A gente não consegue mudar
o Brasil se não mudar o Congresso. Voto de legenda, é isso. Talvez eu responda. Não, eu acho que sim, porque talvez ela fique um pouco fora talvez do resto da pergunta, talvez. Mas de fato, um dos temas que está colocado é que tipo de reforma política esse Congresso estará predisposto a fazer para não perder seus privilégios, não? Porque efetivamente a reforma política é necessária e ela foi, digamos, talvez, tem que lembrar o seguinte: nós tivemos todo um período autoritário, uma constituição assim extremamente voluntarista para romper com o autoritarismo e ao mesmo tempo um processo de remendos na legislação eleitoral ao longo do tempo que foram permitindo que desses remendos surgisse esse imbróglio partidário, todas essas questões associadas no fundo ao tempo de televisão ou às coligações, não? Eu aqui, obviamente, isso seria horas de conversa, mas reforma política fundamental não essa que está se propondo, obviamente, não? Mas há uma questão complicadíssima, porque até hoje a gente poderia até fazer um certo grau de ironia de dizer que nós estamos no semi-parlamentarismo, porque um presidente com 5% de popularidade, ele é garantido por um Congresso que foi, obviamente, fruto de todas as artimanhas políticas dessas articulações para chegar a essa votação de ontem. Então, quem decidiu foi o Congresso. Isso é a forma do parlamentarismo, a gente pudesse olhar. Então, reforma política é um tema central, mas, ao mesmo tempo, os cidadãos têm responsabilidade, sim, em quem eles votam, obviamente. E nada mais concreto de se entender isso, de que a maioria das pessoas, quando se perguntam em quem votaram, já não lembra mais, porque não tem nenhum tipo de aderência, de identidade partidária, e muitas vezes o que prevalece é a troca de favores. Mas é, obviamente, um tema muito mais complexo, mas eu concordo com parte do que você falou. Não é apenas uma questão só da legislação, os cidadãos são responsáveis para quem eles escolhem para fazer essa transformação. Muito bem. Olha, eu vou pedir para que vocês mais ou menos se organizem. Eu estou vendo aqui, eu tenho uma dificuldade de enxergar por causa da luz. Você é o primeiro, você é o segundo, tem uma menina ali, terceira, eu não sei se tem um aqui atrás, quarto, não? Não, então você em cima, quarto. Pronto. Então aqui, então você fica na quarto, quinto. Bom dia, meu nome é Pedro. Eu vi, né, agradecer aí a exposição de vocês, né? Eu queria falar de uma reportagem que saiu sobre o secretário do Meio Ambiente. Não sei se vocês viram isso, falando de que ele tinha ligação. Isso aí foi uma coisa que saiu na reportagem, não se sabe, precisa ver, né? Mas que ele tinha ligação com o setor imobiliário, que ele está querendo vender o prédio do Instituto Geológico. Não sei se vocês conhecem o Instituto Geológico, é um instituto que trabalha com risco, né? Vocês viram essa reportagem? Chegaram a ver? Eu queria saber o seguinte: nesse momento que a gente está falando de que estamos vendo uma situação de risco e temos que diminuir o risco e tal, a gente tem uma Secretaria do Meio Ambiente aqui no Estado que está querendo acabar com os institutos ou juntar eles, né? Isso é o que falava a reportagem. Isso é uma coisa que até precisa... E a gente não sabe por quê, não está de modo claro falando por que vai vender o prédio, né? Aí eu queria saber um pouco de vocês, se vocês sabem dessa reportagem, e se vocês não sabem, eu estou falando agora. O que vocês acham disso? Só um minutinho. Eu vou pedir para três fazerem as perguntas. Vou pedir foco, um pouco de foco com relação à palestra, para poder a gente tentar encaminhar melhor. Gente, só uma coisa. Estou falando da Secretaria do Meio Ambiente. Eu sei. Então, eu acho que é melhor que as pessoas venham aqui, porque senão vai ficar difícil. Tem só esse microfone? Então, por favor. Eu passo. Bom dia a todos, a todas. Meu nome é João Rocha, eu sou de Caraguatatuba, moro em Caraguatatuba. E eu sou sensibilizado com as coisas do meio ambiente, né?
Eu conheci um ambientalista, o qual está estampado aqui na minha camiseta, e foi amigo dele e aprendi bastante com ele. Bom, eu queria fazer uma pergunta em relação ao que o professor colocou. Países em que as pessoas fogem, né, em massa para outro país, etc, etc, né? Isso aí não seria a pergunta, não seria consequência da alienação e da falta de interesse por questões políticas. Dois grupos, né, se desentendem, provocam guerra, destrói, etc, e a maioria foge. Essa é uma pergunta. Uma outra pergunta que eu queria fazer, mas eu tenho que fazer uma pequena ilustração rapidamente, é o seguinte: eu morei em frente a uma praça que tinha uma torneira de água, e ali passava crianças, passava jovens, adultos, passavam bêbados, morador de rua, noia, etc, etc. Usava a torneira e fechava a torneira, certo? Essas mesmas pessoas, na sua maioria, quando tem um lixo na mão, não descarta de uma forma adequada. Por que será que um momento a pessoa ela tem uma consciência e no outro momento não tem, né? Por que será? Até hoje não entendi, observei isso, né? Bom, e uma outra coisa também é o seguinte... Por favor, só podia tentar concluir. Todas essas dificuldades que nós temos para que aconteça a ação da consciência ambiental não está na questão política do poder público, que não põe em prática, né? Seria mais ou menos isso. Desculpa se eu me alonguei. Você, por favor, a terceira. Você. Não vai fazer? Então, agora... Não, essa lá de cima desceu? Tá, então pode... Por favor, pode falar. Bom dia, eu sou o Zapa, da Ilha Bela. Como é o nome? Zapa. Levando em consideração, né, o que o Jacó falou, professor Jacó, levando em consideração que nós participamos de um país, somos de um país que atualmente é o mais corrupto do mundo, né? E a questão política é importante, porque Estado, governo e federação que cuidam de todo o patrimônio vegetal, de toda a questão da natureza. Foi falado aqui sobre os professores, e eu achei que colocou uma carga de novo sobre os professores. Vocês que são o futuro, vocês que são vocês que têm o futuro na mão, que vocês que podem fazer, coloca uma responsabilidade sobre o professor de novo. E a responsabilidade talvez seja dos líderes, porque os professores são ótimos, eu vejo que eles trabalham para chuchu, mas se a máquina não funciona, o sistema educacional é obsoleto. Se pegar esses professores que são muito bons e colocarem numa outra máquina, eles vão funcionar. Agora, a pergunta é a seguinte, como fazer para cobrar os políticos ou as secretarias, as pessoas que estão envolvidas, avaliarmos e fiscalizarmos, ver se a pessoa que está lá é uma pessoa que tem visão, se ela é um bom administrador dos recursos e se é um bom gerenciador de pessoas. Nós precisamos disso. Agora, como que a gente pode cobrar? Porque pelo voto é cobrado o nosso voto, mas muitas pessoas que estão em cargos são cargos de confiança. E daí fica a pergunta para a gente, o que essa pessoa que não entende nada está fazendo nesse lugar? É um cargo de confiança por quê? Porque não deve ser pelo trabalho, deve ser por alguma outra coisa que eu não sei. Essa é a questão, né? Eu vou tentar
fazer uma resposta, comentário mais geral. Muito foi falado aqui hoje, né, sobre a complexidade, né? Como o Pedro falou, complexidade não é sinônimo de complicado, só que muitas vezes gera confusão, né, na nossa cabeça, a gente não entende. E eu queria aqui, eu acho que chamar, né, a importância desse conceito, dessa visão, quando a gente olha a nossa sociedade, né, as nossas interações sociais, a relação nossa com o mundo, né, porque eu acho que todas as perguntas aqui, de alguma forma, elas demonstram, né, a complexidade da vida em sociedade, né, seja do sistema, né, foi falado do sistema eleitoral, a questão do poder público, né, uma secretaria que, né, o colega coloca, de repente não atende, né, as demandas, né, enquanto de parte da população, né, você aqui enquanto indivíduo, colocando aqui a tua insatisfação, né, diante, né, uma ação, né, uma ação política, né, vindo do poder público, a complexidade, né, do ser humano, né, que de repente em um momento age com uma suposta consciência ambiental, em outro, né, uma contradição, né, joga. Então, assim, não há respostas, né, como não há receitas, né, não há respostas prontas. O que... Então, não, eu assim, não sei se é uma... Você mesmo colocou, né? Sair numa reportagem. Não entendi nem mesmo o conteúdo dessa reportagem. Uhum. Ele está querendo vender um prédio onde está o Instituto Geológico, que é o Instituto que trabalha com e juntar, fazer o Instituto da Biodiversidade. Na reportagem cita que entendi. Na reportagem cita que ele tem ligações com o meio imobiliário. E aí, mas assim, não está nada comprovado, né? Mas assim, o que você acha disso? Dessa ligação do meio ambiente? Como? Claro. Essas matérias saíram esta semana e o secretário é realmente uma figura controvertida, não? Então, eu não sou funcionário da secretaria, então, obviamente, posso falar como cidadão, não? E pelo que eu leio. E aí, obviamente, pode haver duas leituras dos interesses pessoais ou de uma visão de reforma institucional, que isso será parte de um processo político que está colocado, porque muitos funcionários dos diferentes institutos estão reagindo a isso, reagindo do ponto de vista de um esfacelamento, de desmontar uma certa lógica. Agora, hoje em dia, por outro lado, nós podemos discutir que articular conhecimentos pode ser uma boa ideia. A questão é como se faz, e se faz goela abaixo, se empurra goela abaixo, ou se faz de uma forma democrática, discutindo com o corpo técnico responsabilidades, compromissos e transformação. Eu acho que essa é a forma de colocar. Eu, como cidadão, ou seja, sabendo da figura controversa que é, obviamente que eu fico com a pulga atrás da orelha, não? Mas eu gostaria de ver que isso tivesse uma fundamentação quase que, poderíamos colocar, científico-institucional, porque estamos falando de ciência, e isso é importante destacar. E a ciência no Brasil está sendo desmontada, não? Então, esse é um dado real.
se cria um Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações, mas os recursos vão para comunicações e ciência e tecnologia ficam à margem. Então, mas, por outro lado, acho que é importante destacar isso, nós estamos vivendo um momento de profundo desassossego, como diria o Fernando Pessoa, não? Desassossego, porque temos uma sensação como cidadãos de que estão desmontando processos de construção de cidadania, de direitos, de conhecimento que tanto a sociedade lutou pós-período autoritário. Então, esse momento é um momento que nos exige, por outro lado, muita serenidade e, ao mesmo tempo, muita preocupação até na organização para o questionamento. Eu acho que isto é fundamental. E, nesse sentido, nós temos que olhar para o fato de que podemos entender isto como um período de uma conjuntura política que poderá ser transformado por um processo eleitoral onde a sociedade mostre sua indignação e haja a emergência de lideranças que podem estar aí um tanto ocultas e que venham a tomar uma maior repercussão junto à sociedade. A sociedade está indignada, porque senão essas pesquisas de opinião não estariam mostrando isso. E eu acho justo que num evento como este a gente não dissocie a conjuntura de aspectos filosóficos, sociais e culturais que, obviamente, estão imbricados nos temas que estamos abordando. Não, eu acho assim que eu concordo em parte com você. O poder público, no meu ponto de vista, tem um papel fundamental na corresponsabilização. E a mídia também tem. O poder público não pode se tornar apenas visível aos olhos dos cidadãos pelas coisas que ele está fazendo, porque isso é apenas uma dimensão, digamos, de que está colocado, digamos, uma performance política. O que ele precisa promover cada vez mais é justamente esse engajamento dos cidadãos, mas os cidadãos vão se engajar na medida em que tenham confiança no poder público. E hoje o grande tema é desconfiança, porque, obviamente, no grau que está permeado todas essas práticas absurdas de utilização dos recursos públicos, a sociedade começa a quase que entrar num comportamento cínico e irônico face à ação pública. Essa é uma grande preocupação, nós temos que resgatar isso. E o poder público tem um papel fundamental, sim, em fazer com que o cidadão tenha comportamentos nos quais ele cumpra com seus deveres. Seu dever, como cidadão, não é jogar o resíduo no canto, em qualquer esquina, porque tinha outro que já fez. Não? Então, nós nisso temos algo fundamental. Muitas vezes o que acontece nas cidades é que existem poucos equipamentos para o destino dos resíduos. E outras vezes os próprios cidadãos são os predadores desses equipamentos. Também temos que levar isso em conta. Então, todos esses aspectos fazem parte, mas o poder público tem que estar atento. E o atento, inclusive, para não vilanizar o cidadão, mas para torná-lo um parceiro nesse processo de cuidar da sua cidade. Bom dia a todos os colegas, né? Todos que estão participando aqui. Meu nome é Mônica, eu sou professora de Geografia, de História e também pedagoga. Eu estou aqui no Litoral Norte faz 1 ano e meio, trabalho em São Paulo e eu sou de Minas Gerais, né? Como professora de Geografia há mais de 20 anos, minha formação foi em Minas. Quando estive em Juiz de Fora, fiz parte de comissão, né? Porque a gente começa, é um tema muito polêmico, tá? E a gente começa militando, né? Porque a geografia acaba nos levando para isso, o estudo acadêmico do meio em si, de tudo, da ocupação do espaço, acaba nos levando para a militância.
E nós sabemos que tudo que acontece aqui passa por um ato político, né? É impossível falar de meio ambiente sem falar em política. Estou vendo aqui a fala dos colegas. Existe uma revolta muito grande, a discussão do poder público, a discussão do capital e etc. E o que eu venho entendendo nesses anos meus todos, por exemplo, quando foi se fazer a transposição do Rio São Francisco, lá no norte de Minas, tivemos um movimento de defesa do rio. Quando o Frei fez a greve de fome de 40 dias, eu estava lá junto com a comissão. Estava integrada à Universidade Estadual de Montes Claros com o professor Ivo da Chagas. Vocês devem ter ouvido falar do trabalho do Ivo, no Cerrado, né? E assim, fizemos de tudo, e a vontade política não era juntamente com a população ali daquele lugar, né? O rio que nasce lá em São Roque e que dali sai como um olho d'água que vira aquele mar, em questão ambiental, nós fizemos estudo do impacto, fizemos estudo da ação antrópica. A gente sabe que aquilo não vai dar certo, mas não fomos escutados. Depois, posterior, eu estava na Universidade de Juiz de Fora com o professor Pedro também, que cuida não só da Serra de Pitipoca, mas também de todas as encostas de lá, e nós conseguimos fazer, junto com a Câmara de Vereadores, né, a Câmara de Vereadores de Juiz de Fora, que a Lafarge não entrasse lá para lavar o cimento numa água de uma nascente, que era importante para a região toda da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tá? Depois, mais tarde, fui militar a respeito do meio ambiente, do manejo do lixo, de tudo, dos resíduos, né? E nós questionamos as sacolinhas de supermercado. Eu ainda não estava em São Paulo. Aí houve uma reunião na MG lá de Montes Claros, no norte de Minas, e ficou decidido que teria que ter lei ambiental nas secretarias de meio ambiente para que a sacolinha do supermercado fosse tirada. Mas a ideia não era deixar quem ia fazer compra com os objetos que eles comprassem e pagassem imposto na mão. Era de colocar pacotes de papel reciclável que as pessoas poderiam levar a sua mercadoria para casa. Você pode, por favor, concluir? Tá, eu vou concluindo, já estou chegando lá. Tá. Eu não posso ser simplista numa questão tão abrangente. Tá? Aí, o que acontece? Entrou a lei em São Paulo. Lá você tem que pagar pela sua sacolinha, mas você sai com as suas compras na mão. E se você tiver capital, dinheiro, você compra quantas sacolinhas você quiser para poluir o ambiente, porque a sacolinha custa 8 centavos. Então, gente, a discussão é a seguinte: nós estamos aqui num fórum de meio ambiente do Litoral Norte, tá? Eu estou trabalhando agora como professora de Geografia e História da Escola Plínio, no Juqueí, né? Então, eu estou 1 ano e meio aqui, e eu estou conhecendo o meio ambiente, as 4 cidades, o litoral norte. Nem paulista eu sou, muito embora eu goste demais daqui. E o litoral norte é maravilhoso. Agora, a pergunta é, nós temos que focar, nós temos que militar, nos organizar para poder trabalhar com o meio ambiente do litoral norte, com a educação enquanto educadores e enquanto cidadãos aqui, organizado nas secretarias de meio ambiente e nos órgãos públicos. Eu não conheço o plano diretor dessas 4 cidades. Eu não sei qual é o plano diretor de São Sebastião. Eu não sei o que o plano diretor de São Sebastião privilegia o manejo do lixo, as questões ambientais. Qual que é a proposta de educação aqui para a região? Eu estou vendo que existe um esforço enorme no resgate da cultura caiçara, né? Eu estou gostando muito disso, eu estou participando muito de tudo que se diz respeito ao caiçara. Mas, assim, existe uma invasão da Mata Atlântica, que é 7%. Sim. 7% hoje. Em respeito aos demais, eu peço que você conclua, então, por favor. A conclusão é a seguinte: como militar? Passa por um ato político, trabalhar com a questão ambiental. Aqui, nesse fórum, tá, que nós estamos, do litoral norte de São Paulo, como é que nós vamos discutir as propostas ambientais, para levar para dentro das escolas, para fazer sociedade educadora, se a gente nem sabe? Qual que é a proposta? O que está acontecendo de fato? Sim. Obrigado.
por favor, você. Gente, eu só vou pedir, nós temos que finalizar o debate, conforme me orientaram, a meio-dia. Então, eu não quero cortar a palavra, eu só quero dar oportunidade para todos. Além dessas 2 pessoas que vão falar agora nessa rodada, tenho mais 5 inscritos e agora é a última oportunidade para alguém se inscrever. Legal. Porque senão nós não teremos o tempo para poder respeitar, para que não ultrapassemos o tempo e percamos a hora do almoço. Bom dia, meu nome é Adriana, faço parte do Instituto Costa Brasilis, moro em Ubatuba há 1 ano e meio. E eu queria falar que eu gostei muito do fato da Melissa, a professora Melissa, ter levantado a questão do diálogo, porque eu sou oceanógrafa com foco em exatas, a área de humanas é novidade para mim, mas eu tenho a sensação, quanto mais eu estudo, que antes da questão da como a gente vai ser o sistema político, como a gente vai ter a participação política, eu acho que tem diálogo. As pessoas não conseguem dialogar muito bem hoje em dia. A gente vê a polarização, mídia social virou um grande depósito de frases soltas e alguns apoiam, outros discordam loucamente. E eu vejo que também o diálogo é uma questão de privilégio. Nem todo mundo tem tempo de ter diálogo, de pesquisar, de se informar e debater. E, por exemplo, quando a gente tem atividade de educação ambiental, a gente pega as pessoas num final de semana, numa horário de lazer, e elas não querem se esforçar em pensar mais, porque já passaram a semana inteira trabalhando. Então, eu queria saber se vocês têm sugestões e como vocês veem a questão de fomentar um diálogo saudável para a gente construir essa vontade de participação política, para a gente poder construir um projeto de país. Por favor, você passa para aquela moça de branco ali. Bom dia, meu nome é Maria José, sou professora. Eu queria perguntar para o senhor Pedro Roberto o seguinte: ele falou aqui na reflexão dele que ele fez aqui, um olhar sobre o planeta hoje. Isso me assusta muito, porque a gente tem que falar com os nossos alunos sobre o planeta, né? Aí eu queria perguntar para o senhor. O senhor falou que sobre terremotos, maremotos em outros países. O Brasil está preparado, se vier esse tipo de fenômeno para o nosso país, está preparado para como diz, para apoiar as pessoas, para apoiar os cidadãos, né, do nosso país? Será que o nosso país está preparado para esse tipo de fenômeno? Eu vou responder essa porque as outras são mais integradas com a educação. Então, o que eu estou usando, não tanto a questão terremotos ou maremotos, mas muito mais de eventos extremos. Eventos extremos estão associados ao excesso de chuva ou falta de chuva, não? Eventos extremos que estão colocados cada vez mais. Hoje, há uma preocupação em nível de governo federal de ampliar o papel dos centros de prevenção de desastres. Então, esse tipo de instituições de capacitação... Nós não estamos livres desses fenômenos, né? Não, eu não sei te dizer, porque eu não sou geólogo, ou seja, o que a gente tem um certo limite do que eu possa estar falando. O que eu estou falando, eventos extremos, é que eventos extremos que estão se modificando, que não são nem terremotos, nem maremotos, mas a mudança do regime de chuva por causa das transformações, o excesso de eventos extremos no sentido de estiagens. Em São Paulo não chove há 50 dias, então são mudanças que a gente vai observando. É nesse sentido, por isso eu digo, a questão em sala de aula é trazer para as pessoas uma compreensão não catastrofista, é trazer para as pessoas uma compreensão de processos que estão se modificando. Se você fala com seus antepassados, pais, avós, você vai dizer, mas aqui tinha garoa ou coisa semelhante. Hoje isso não tem mais,
porque houve mudança no regime de chuva. Ou a estiagem, agora muitas vezes as autoridades governamentais não colaboram, porque dizem, nunca houve uma estiagem assim, a próxima vai acontecer daqui a 100 anos. Quem garante? Ele tem bola de cristal, não? Ou ele é um enganador? Não? Então essa é uma questão muito concreta. Quanto mais você distorce ou torna intransparente uma compreensão de processos que estão se modificando, é fundamental. Por isso que eu estava comentando desde o início, o Comitê de Bacia Hidrográfica não pode ignorar hoje a questão dos eventos extremos, falta e excesso. E mais do que isso, todos os sistemas de alerta que tem que estar cada vez mais estruturados. Nós temos hoje melhores condições de previsão meteorológica, mas ainda insuficiente. E se se cortam recursos de ciência e tecnologia, você não poderá adquirir os melhores computadores para poder prever o clima. Já se avançou muitíssimo nisso, mas obviamente que tudo isso está associado. Mas em sala de aula, o fundamental é não cair nos estereótipos e tomar um enorme cuidado para fazer as pessoas entenderem as diferenças que existem pelo planeta em termos de fenômenos climáticos. Quando eu estava comentando do Caribe e do Sudeste Asiático, é porque existe claramente a temporada dos furacões e a temporada dos tufões, assim como existe a temporada dos tornados nos Estados Unidos. Agora, quando acontecem alguns fenômenos extremos, como tem acontecido, de repente a mídia os transforma como se fossem recorrentes. Nós não sabemos se são, mas ninguém pode ignorar que no centro-oeste americano os tornados acontecem todo ano entre junho e outubro, e que na região do Caribe a sociedade está muito mais preparada, porque os furacões eles acontecem todo ano, e no Sudeste Asiático os tufões. Isso faz parte. Mas quando houve o fenômeno Katrina, por exemplo, nos Estados Unidos, houve uma enorme desconsideração do governo federal em alertar a população para esse fenômeno, e a sociedade sofreu demais. E em Nova York aconteceu com o furacão Sandy. Isso são fenômenos que estão se tornando cada vez mais recorrentes. Esse é o entendimento que tem que estar em sala de aula, de entender que os processos não são estáveis, são mutáveis. Eu queria colocar aqui em relevo uma questão, né, que na educação ambiental, né, acho que foi muito colocado aqui, os desafios políticos, né, a questão a pergunta que acho que não foi respondida ali do Pedro, de como que a gente pode fazer frente, né, a inúmeras coações, né, que o próprio sistema, né, político, né, nos coloca para a nossa ação de transformação, né, de mudança. Né? Então, a minha perspectiva, até colocando, tentando refletir um pouco sobre a sua questão, é a importância de trabalharmos em rede, em parcerias. Né? Acho que não tem como escapar disso, né? Então, esse diálogo, né, temos que ter clareza quais são as lacunas, né, que o sistema aí apresenta para que a gente possa aí atuar. Né? Quais são nossos espaços de manobra? Né? Então, enquanto coletivos, né, que esse momento aqui, para mim, é um momento importante. Né? A gente está se conhecendo, a gente está dialogando. Né? Então, as parcerias fundamentais, né? A gente oportunizar aqui esses espaços, né, do diálogo, essa relação, né, face a face, não só enquanto rede, né, virtual, mas a gente poder dialogar, trocar experiências, refletir. Né? Eu acho que aí a gente tem um caminho. Sozinho, né, como você estava falando, né, eu cheguei, não sei como, enfim, mas é o processo exatamente, né?
como eu me situo aqui, né? Você chegou há pouco tempo, está conhecendo, né? Qual que é o projeto educacional, né, de São Sebastião? Exatamente, um projeto que seja situado, né, localmente, né, no contexto local. Então, é fundamental. Então, um conhecimento de qualidade, as parcerias, né, universidade, né, educadores, ONGs, né, os atores locais, são fundamentais. Então, acho que esses momentos, né, que o próprio do Fórum aqui de Educação Ambiental, para mim é um momento precioso, que a gente tem que aproveitar, né, para construir, amadurecendo esse diálogo. Porque no cotidiano, cada um, né, notou a fazer, correndo para cá, para lá, vai para uma escola, vai para outra, a gente, né, parece que o tempo é o que é o limitador, né, da nossa atuação. Mas não tem outro jeito, assim, não vejo, não vislumbro, né, que não o fortalecimento dessas comunidades, redes, comunidades de aprendizagem, né, da gente construir junto, num diálogo, né, e esse diálogo, né, muitas vezes nos coloca ali, nos pega de calça curta, porque muitas vezes eu também tenho que me despir ali das minhas crenças, das minhas verdades, não? Porque é muito fácil falar do outro, né? Porque é o outro, mas como que eu me coloco também nesse momento de interação? Então, eu também estou há pouco tempo aqui morando, né, no Litoral Norte, mas aos poucos eu estou me encontrando aí com as minhas comunidades, né, nossas afinidades, né, as identidades. Eu acho que né, a gente não pode ser... Eu acho que esse discurso muito, né, catastrofista, muito pessimista, de resignação, ele nos imobiliza, né? Então eu vejo assim que sim, temos aí margens aí, né, espaços para atuação. Eles estão aí, precisam ser ocupados, né? Então esse processo também de autonomia, né, do sujeito, né, acho que trazer isso, né? Muitas vezes ficamos muito vitimizados, não? Claro, o contexto né, seu cenário não me parece muito promissor, mas, né, trazendo um pouco ali, que eu trouxe uma imagem, né, da bifurcação, né, momento de crise, desafios imensos, né, nada está garantido, né, a gente não sabe, mas é uma aposta, né, então essa questão, né, da aposta, né, o papel da educação é fundamental, mas claro, não vamos trazer aí a educação ambiental como a salvadora da pátria, né? Isso esvazia também a própria educação ambiental. Eu acho que é um pouco por aí que eu iria. Eu vou falar. Eu só queria trazer uma questão que parece que na minha fala eu joguei a responsabilidade nos professores, mas eu estava trazendo muito mais uma reflexão sobre o cotidiano escolar, porque efetivamente nós temos que não dissociar, mas não colocar permanentemente essa relação entre a realidade da situação dos docentes e a formação e a qualificação dos docentes para lidarem com com o aperfeiçoamento do seu conhecimento. Eu acho que isso é fundamental. E, obviamente, que no caso dos trabalhos de projetos coletivos e colaborativos nas escolas, o papel fundamental cabe à direção escolar, não? Independente de todos os contraditórios que possa haver na política municipal, de educação, nacional, etc, etc. A direção escolar, muitas vezes, é quem coíbe efetivamente a possibilidade de projetos colaborativos. E aí é uma questão de como a comunidade docente se organiza, se mobiliza e se confronta em relação a essa questão. Porque se, de fato, tem sido uma prática corriqueira a questão dos cargos de confiança,
àqueles cargos de confiança que são extremamente positivos e proativos, e aqueles outros que são apenas acomodações políticas. Mas não podemos colocar tudo isso na responsabilidade na hora que estamos discutindo o sistema educativo e as práticas educativas que emergem no seio da própria comunidade escolar, escolas, etc. e tal. Obrigado. Olha, nós temos mais 6 inscritos para falar. Então eu não vou fazer de 3 em 3, eu vou fazer os 6 seguidos. Até passei um papelzinho aqui, se alguém precisar de anotar, por favor. Porque eu já estou aqui levando bronca, porque eu tinha que respeitar meio-dia, já meio-dia 5. Então eu peço mais uma vez que seja um objetivo nas questões, para que a gente possa, pelo menos até meio-dia e meio, sair daqui. Você é o primeiro, é esse moço de roxo, depois é o moço de... É você ou de verde? De verde, você então de branco, você terceiro, quarto a Yara, quinto é você e sexto você. Por favor. Na realidade, meu nome é Marcos Rogério Teixeira, eu sou sociólogo também aqui em São Sebastião, e eu tenho uma visão de tudo que nós discutimos em termos de política, de tudo o que acontece no Brasil, eu costumo classificar como nós somos uma sociedade doente. Basta você comparar o sistema político nosso, de tudo que acontece hoje, com a Coreia do Sul, que aconteceu há 1 mês, 2 meses atrás. E eu queria saber dos doutores em sociologia, se eles têm essa visão ou se eu estou errado a respeito de analisar que todo o que acontece dentro da nossa sociedade, por nós estarmos ou sermos uma sociedade, né, que está doente. Essa é a minha pergunta. Meu nome é Bruno, hoje eu sou professor, mas quando eu era aluno, uma vez uma professora falou para mim que eu tinha que estudar porque senão eu ia virar lixeiro. E aí eu queria saber como é que a educação ambiental transpassa essa ideia do ou você estuda ou você vai ser lixeiro. Quem é? Pessoal, boa tarde. Meu nome é Luiz Eugênio, eu sou biólogo, tenho mestrado em ecotoxicologia, sou empresário, proprietário de uma empresa de ecocontrole integrado e monitorado de pragas urbanas. Leciono como professor efetivo no estado desde 2000 e dou aula desde 98. Atualmente sou professor efetivo na Escola Josefa, junto com o professor Marcos, que acabou de falar também. Eu quero colocar aqui uma pergunta, colocar uma situação para gerar um pequeno debate ou pelo menos uma reflexão. O ano passado eu trabalhava também como professor efetivo na escola Plínio, em Juqueí, e durante o nosso planejamento no início do ano, o senhor Amador, que fez parte da mesa, na abertura, ele era supervisor da escola, e eu coloquei para ele uma situação que é a seguinte: eu falei, poxa, nós estamos numa escola e aqui não existe um laboratório, né, e não existe ao menos um microscópio. Ele falou, não, lá na diretoria de ensino tem um microscópio, eu vou trazer e tal. E passou o ano e a gente passou o ano sem ter um microscópio na escola. Atualmente, então assim, eu coloco essa situação pelo seguinte, né, nós estamos falando de um fórum, da questão da educação ambiental, como muito bem colocado pelos palestrantes, as grandes dificuldades que existem, e eu vejo como essas dificuldades sendo muito maiores, tendo em vista o sistema de educação que a gente tem hoje, né, sendo sucateado, e numa situação onde falta chegar verba na escola, os professores dependem de saliva e giz, né, diversificar uma estratégia é muito difícil, e a gente tem que juntar dinheiro para comprar a tinta da impressora, vaquinha dos professores. Então é uma situação que ela realmente é muito complicada para a gente. Esse ano agora eu estou no Josefa, como professor efetivo também, fui removido para lá, e depende muito assim de iniciativa nossa, né? Então o professor Marcos acabou de falar, ele tem lá uma horta, que é uma horta orgânica, na escola se faz compostagem, então quer dizer, por onde dá, a gente vai agindo, mas eu acho que falta muito
o próprio Estado, né, e como foi falado, pegar as suas obrigações. Não vejo como a gente lecionar, falar sobre educação ambiental, falar sobre recurso hídrico numa escola que não tem um microscópio, apenas um, para ser usado com os alunos. É uma situação complicada. Do Comitê de Bacias do Litoral Norte. E eu queria fazer uma pergunta para o professor Pedro. O senhor falou que há necessidade de novas práticas dentro, né, do conceito da educação ambiental para promover mudanças em si, que às vezes a gente fica batendo nas mesmas teclas e isso gera uma coisa estanque, né? Então, a minha pergunta é, qual a sua sugestão para essas novas práticas, para a gente atrair novos atores? Considerando que o Comitê de Bacias ele é um colegiado, o espaço da sociedade civil é garantido por lei, a gente tem câmaras técnicas de planejamento, de saneamento e de educação ambiental, todas as reuniões são abertas, todo mundo tem voz, mas a participação da sociedade civil ela é extremamente pequena. Em torno de 5, 6 segmentos que são eleitos, apenas 1 ou 2 participam efetivamente da reunião. Então, dentro aqui da discussão, que a gente vê que tem tanto anseio por mudança, tanto do cidadão como dos professores em si e das pessoas dentro das suas instituições, como promover práticas que sejam novas e chamarizes para todas essas pessoas de todos os segmentos participarem desse colegiado que é o Comitê de Bacias e ajudarem a escrever essas mudanças. Porque eu que atuo no Comitê de Bacias e na gestão das águas desde 2009, eu percebo isso, assim, chega muitos anseios legítimos até a gente, né, que somos gestores, mas na hora de escrever isso, de colocar em prática, de militar nos lugares que efetivamente ocorrem as mudanças, onde são escritas as leis, essa participação não ocorre. E como já foi dito aqui, sozinho a gente não consegue, né, implementar as mudanças, né? Tipo, a Câmara Técnica de Educação Ambiental, ela quase foi extinta do comitê por falta de participação. Então, até foram algumas pessoas chaves que estão aqui no dia de hoje que levaram isso à frente e falaram, não, dá mais um tempo, dá mais uma gestão que a gente vai fazer isso acontecer. Posso citar a André do Supereco, o Pedro do Educa Brasil, e agora está a Tati da Flow aí, que carregaram o piano para esse fórum acontecer, o Beto Francini, que entrou no final aí, que tem a rede regional do Litoral Norte de Educação Ambiental, que está bem apagadinha e ele está promovendo um esforço para levantar isso. E a ideia é que todas essas discussões, esse anseio por propostas, que não vai dar para sair daqui, que não temos tempo para isso, mas que isso seja levado para essa rede de educação ambiental do Litoral Norte, para a Câmara Técnica de Educação do Comitê de Bacias. Mas como promover essa cenourinha para a gente chamar tanta gente que quer promover mudanças, vir de fato trabalhar com a gente, juntando Estado, 4 prefeituras, sociedade civil, que não é fácil, as opiniões são diferentes, os interesses são diferentes, o diálogo está difícil, como foi falado, não tem respeito pela opinião e pelo interesse alheio. Como fazer isso? Bom dia, meu nome é José de Barros, professor de Geografia, mestre em Educação Ambiental. Eu queria que vocês pudessem ajudar a nós, né, aqui do Litoral Norte, pensar um pouco esses desafios em relação ao que se passa no nosso território. Por exemplo, temos a possível ampliação do porto, os contornos, né, a serra também sendo duplicada e tudo mais, grandes investimentos na especulação imobiliária. Então, para nós educadores, né, repensar esse território, mesmo um desafio para os comitês de bacias, né, apesar de ampliando essa demanda de imóveis e tudo mais, enfim, ampliação do turista, essa relação local-global parece que mudou um pouco, parece que o Litoral Norte já se tornou global, né? Só atende essa necessidade, né, mais externa em relação a isso. Então, eu queria só repensar um pouco nesse sentido. Obrigado. Bom dia, meu nome é Bárbara. Professor, o senhor citou aqui nossos direitos e deveres.
Quando o senhor fez essa citação, eu achei muito bem colocada também, mas o senhor falou da nossa luta por direitos, e logo após citou nossos deveres, que seria de pegar o lixo por lá. Será que hoje, na situação que a gente vive, e tudo isso que vem acontecendo, não seria nossa hora de segurar um pouco nossas lutas por direitos e começar a exercer nossos deveres, tanto de fiscalizador, tanto de cidadão, quanto de qualquer outra coisa, mas focar um pouco nos nossos deveres? Era isso que eu gostaria de saber. Obrigado pelas perguntas. Pena que a gente tem que correr e vai mandar um Twitter para vocês. Agora já não usa mais Telegram, agora é Twitter, não? Primeiro, a questão de ser uma sociedade doente, não é isso. Eu acho que é uma sociedade que tem um histórico de tutela, de patrimonialismo, de clientelismo. Tem uma sociedade que não se transformou ainda. Basta ver as pessoas que a sociedade elege para estarem no Congresso. Não basta olhar isso. Não? Eu acho que essa é a fotografia. Eu acho que falar que somos sociedade doente seria quase que entrar numa lógica de autoflagelação. A gente pode dizer que o planeta está doente nessa direção que você está indo. E eu acho que não é isso. É o momento que a sociedade está vivendo, e uma sociedade que, durante tantos anos, se a gente resgata isso historicamente e trazendo um pouco a história do Brasil em termos de se olhar um Brasil do período das Seis Marias até hoje, não? Como essa sociedade se constituiu. Eu acho que tem que olhar muito dessa perspectiva. E uma sociedade que também já está se modificando, mas ao mesmo tempo uma sociedade que também está vivendo no contexto da era digital, e isso é algo que tem a ver um pouco com aquilo que a Yara estava falando, que de repente as pessoas parecem que, porque entram no Facebook e dizem que vão participar, serão participantes ativos desses processos que precisam efetivamente do envolvimento, assim como ela colocou a questão do São Francisco, que eu acompanhei muito a questão do Comitê de São Francisco. Nós temos que lidar com um fato concreto e não temos a resposta para isso. Talvez os comitês de bacias hidrográficas, quando foram concebidos de uma forma bastante idealizada em relação ao déficit que existe, participativo que existe na sociedade brasileira. Talvez tenhamos que refletir um pouco sobre isso para não também nos autoflagelarmos em relação a essa questão. Eu te digo, eu participei de comitê de bacia do Alto Tietê, eu sei, a cada dia frustrado, e acompanhando isso eu representava a universidade. Por quê? Eu acho que em escalas menores, até como o Litoral Norte, digamos, é uma escala menor, digamos, do ponto de vista de representação social. E aí nós temos mais um elemento a refletir. Como é que a sociedade se organiza? Não? Nós temos movimentos sociais, nós temos organizações comunitárias, nós temos organizações não governamentais. As organizações não governamentais dependeram muito muitas organizações governamentais de recursos que tinham que ser captados nacionalmente ou internacionalmente. E a sociedade brasileira não é uma sociedade que tem um ethos comunitário, um ethos de envolvimento para uma agenda coletiva. Ela não tem isso. É diferente. Os Estados Unidos pode até ser um país conservador, mas as pessoas contribuem para que suas organizações, seja de direita ou de esquerda, existam, até para que os lobbies existam. As nossas organizações comunitárias, o Beto está aí para falar um pouco sobre isso, não? Nós não contribuímos, ou seja, raramente a sociedade contribui para que essa sociedade não dependa da tutela do dinheiro da Petrobras ou dinheiro da cooperação internacional. As organizações da sociedade civil têm que ser cada vez mais não digo autogestionárias, têm que ser autossustentáveis. E isso que muitas vezes, quando você tem financiamentos internacionais, o cara te pergunta, quando que você será autossustentável? Eu digo, não sei, porque como? A única forma de ser autossustentável é vender meu serviço. E se eu vendo meu serviço, estou fazendo o trabalho do dono que quer que eu venda o serviço.
Então, nós temos aí um contraditório de cultura política, e eu não tenho a resposta para isso, porque esse drama que você está colocando, essa frustração, é muito real. Ela tem que aparecer, a sociedade tem que ter essas pessoas motivadas a isso, e lamentavelmente o cotidiano, o egoísmo, o shopping center, o que for, afasta as pessoas de um envolvimento de cidadania, porque no fundo, por trás dessa questão, passa a questão de direitos. Se as pessoas não lutam pelos seus direitos, alguém vai passar e fazer rolo compressor em cima dos seus direitos. Essa que é a realidade. Então, veja, essa não é uma discussão que a ciência política tem enfrentado, ou seja, problemas de representação. E outra coisa, muitas vezes, vocês bem sabem, quantos são INGs e não UNGs. E INGs são a pior das coisas, porque falam muito, não fazem nada, não? E criam, acima de tudo, um clima de conturbação, porque na verdade não está representando ninguém. E o outro lado é que muitas vezes tem um falseamento. Você pensa que a pessoa representa alguém, mas está representando um preposto político, vereador, deputado, etc. Então, isso faz parte da nossa cultura política, que tem que se modificar. Se esse lado, digamos, da representação, de representar como cidadão, não avança, estaremos no pior do mundo. E só queria responder à pergunta, a tua professora realmente não merece ser professora, obviamente, não? Porque ela é uma chantagista, não? Ou seja, não é uma professora, é uma pessoa que faz isso com aluno, é sacana, não? Ou seja, porque as condições nas quais as pessoas podem sair da sua situação de privação não depende só delas, depende das oportunidades também que sejam colocadas, não? Teria muitas outras perguntas, mas eu tenho que respeitar o tempo para que depois não levemos mais pitos, principalmente a Rosa, tá? Sendo bem objetivo, eu queria complementar um pouco a questão do Pedro em relação à questão da participação, né? E a cultura política, né? Que é um nó, isso daí é um nó, que a gente fica... E eu percebo, assim, essa questão que o espaço público, né? Esses espaços, eles muitas vezes têm sido vistos, né, como um espaço do Estado. Não há uma apropriação, né, da sociedade civil, muitas vezes daqueles que não estão ali representando uma ONG, né, ou uma instituição mais formalizada, de se apropriar daquele espaço, né? E isso faz parte, assim, da nossa cultura política, está tão arraigada que até mesmo, né, por outro lado, esse espaço também tem sido apropriado pelo Estado como seu. Então, são dois lados da mesma... Né? Então, não é raro, né, a gente perceber de como que os agentes, né, muitas vezes representantes do Estado, se apropriam desses espaços. Né? Isso falando dos diversos conselhos, enfim, das diversas instâncias aí. E isso é uma questão que não é fácil de lidar. Né? Então, não tem uma resposta fácil e nem acredito que vai se resolver, né? É algo estrutural aí. Né? Então, a própria visão, né, da população, muitas vezes, sobre as leis, a legislação, né, algo de privação. Né? Uma lei vai me privar, né, dos meus direitos, né? Vai me privar. Então, é questão de se apropriar, né, de fazer parte. Né? Então, temos aí também uma legislação, né, em diversas instâncias, e que a população não se reconhece. Né, que a população olha como algo, né, feito pelos letrados, pelos iluminados, né, e que não me diz respeito. Então, até mesmo, às vezes, o cumprimento, né, de determinadas normas faz parte da cultura. Não me sinto, né, não me sinto transgredindo a norma, porque isso não faz parte. Né, não me sinto parte desse processo. Né. Então, de fato, eu acho que a gente sempre acaba... algo que a gente tem que olhar mesmo e lidar, né? Não, acho que criar expectativas, né, não embasadas, né, nesse cenário, né, fica algo muito ilusório e frustra,
né? Eu também já participei de conselhos, de unidades de conservação, e ali muitas vezes eu percebia, né, que a ausência, né, são sempre aqueles mesmos que participam, né, que trazem, e muitas vezes a participação da população local, né, mais tradicional, seja pescadores, agricultores, é dificultada pela própria linguagem, a forma como tudo aquilo é orquestrado, muito diferente da linguagem daqueles grupos sociais. Então, imagina, né? Eu nunca vou me esquecer, numa reunião que eu estava no conselho do MAPA, que naquele dia foi trazido ali o representante da prefeitura, que tantos pescadores ali no diálogo reclamavam de umas questões em relação... Naquele dia, ninguém falou nada, né? Aí e depois eu lembro, né, veio a gestora da unidade de conservação, mas por que vocês... Total, né? É isso, por que você... Não é difícil de compreender, né? Ele vai comentar ali no rancho de pesca dele, né, com seus, né, com os iguais. Ali não, né, naquela relação de poder em que o orquestrador não é ele, né? Ele está ali, né, meio a normas, né, o momento que fala, 5 minutos, quem vai falar, você, e argumentos, né, técnicos, científicos, jurídicos, que não fazem parte, né, da tua linguagem, enfim, do teu modo de vida. E para comentar um pouco a tua questão, né, o papel da educação, né, o que fazer, né, diante aí esse cenário, né, aqui da zona costeira. Acredito que a ampliação, né, o que a gente eu coloquei bastante, frisei, né, uma educação ambiental que se faz política, né, reflexiva, crítica, né, e que a própria ação, né, o agir, torna-se um aprendizado para a reflexão e para a ação, né, tem muito a contribuir. Ocupar os espaços, né, o espaço educativo, enquanto um passo de ação política, né. O que eu percebo que muitas vezes é limitador, né, da própria atuação, né, da educação, quando a gente reduz a problemática ambiental a uma problemática ecológica, no sentido, né, deixando ali, mas fica como um fantasma, toda a problemática do desenvolvimento. Não tem como trabalhar, na minha, e aí eu já me coloco, a questão da educação ambiental sem abordar a questão do desenvolvimento. Que estilo de desenvolvimento, exatamente, que modelo é esse? Né? Então, que projeto de sociedade, né, está sendo implementado e o que fazemos diante disso? Né? Porque existe claramente uma opção, né? O desenvolvimento ele não vem de maneira neutra, né? Existe uma opção a um estilo de desenvolvimento. E refletir sobre isso, nos colocarmos, né, diante toda a problemática, né, que eu acho que foi bem, né, trabalhada, né, expomos as diversas dimensões, a multiplicação, reprodução dos riscos. É isso que queremos? Queremos assumir esses riscos crescentes? Então, eu acho fundamental essa questão, mas nem todo mundo quer tocar nela, né? Porque é mais confortável, às vezes, ficarmos ali, né, no nosso nicho, onde podemos ter mais controle, né? Mas, enfim, né, a atuação em rede, né, transescalar, as articulações, criação de espaços de aprendizagem, esses espaços coletivos de reflexão, é fundamental, né? Para mim, eu aposto muito nisso. Para mim, não tem outro caminho, né? É o caminho do diálogo, da construção coletiva. Acho que era isso. Eu só queria, não vou responder mais nada porque efetivamente o tempo acabou, mas dizer que
eu tenho, nos projetos de pesquisa que eu tenho participado, tenho produzido material didático junto com o meu grupo de pesquisa. A gente vai deixar aqui uma publicação sobre APA e outra sobre controle social no saneamento. E que essas publicações também estão disponíveis online. Todas as publicações que a gente tem produzido sobre água, APA, clima, todas estão disponíveis no site do Instituto de Energia e Ambiente, no nosso site também do Grupo de Acompanhamento de Governança Ambiental, que chama GovAmbi. Então, também que vocês possam utilizar esse material em sala de aula, porque a ideia que a gente de produzir esse material é justamente a sua utilização em sala de aula como material paradidático. E aproveito também para me despedir, agradecer pelo convite, espero termos respondido um pouco as perguntas, obviamente que algumas ficaram em aberto, mas desejo que vocês tenham um ótimo evento, que esses 2 dias permitam até reduzir um pouco as ansiedades dos recém-chegados para conhecer melhor a região em seu trabalho, porque eu vi que o programa é bem intenso e toca muitos assuntos, e também entendo assim que depende de cada um de nós também a capacidade de ter conhecimento, de compartilhar esse conhecimento, não? Porque ele não, na hora em que se apropria do conhecimento e não se compartilha, efetivamente não se aposta na educação. Só para dar um tchau, agradeço também esse momento para mim valioso, né, de diálogo aí, de reflexão, e na medida do possível eu vou acompanhar um pouco aí as atividades nesses 2 dias. Obrigada. Então, obrigada a todos. Vou passar a palavra para o Pedro, que ele vai só fazer uma palavrinha final aqui, porque ele é o grande organizador do evento. Obrigado. Bom, acho que já estamos até, deu uma boa esvaziada e a gente estourou o tempo, mas para as pessoas nos sentirem não acolhidas, a ideia é exatamente depois, ao final do dia, do debate dos assuntos da tarde, também fazer uma amarração e propor algumas ideias que é da rede ambientalista, tem a Câmara Técnica de Educação Ambiental, então tem algumas propostas, a gente não quer criar uma falsa expectativa também, mas o legal é isso, é receber a demanda e a gente tentar trabalhar isso de forma conjunta, em forma de rede, para tentar suprir qualquer necessidade e fazer o que tiver ao nosso alcance também. Então acho que agora a gente vai finalizar aqui para o almoço e retornar. Aí ela vai dar mais informações. Obrigado a todos. O retorno a 1h30, tá? Eu gostaria de lembrar que no piso superior do teatro temos estandes com exposição de trabalhos confeccionados por artesãos e os índios da aldeia Silveiras, em Boracéia. Gostaria de agradecer o Restaurante Família, que está nos apoiando, e o retorno a 1h30.